Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Amados companheiros, uma pessoa que nós pastor Carlos, quero cumprimentar todos os confiantes, Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Deus continue abençoando. Muita honra, né? E também uma grande responsabilidade. Tentar falar uma palavra num culto de doutrina. Tudo isso que nós normalmente estamos aqui para ser ensinados, doutrinados, né? Para nossos mestres. Essa prova o Senhor nessa noite está falando um pouquinho da palavra de Deus. Aqui quero fazer a leitura aqui do texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, versículos 31 até o versículo de número 34. Amém? Diz a palavra de Deus. Versículo 31 do Evangelho de Lucas 22. Aleluia. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conhece. Aleluia. Aleluia. Queremos nesta noite também orar por esse irmão que o pastor sempre citado, né? Evangelista Benício, né? A família da irmã Franceira, temos vários irmãos que são carentes aqui na igreja, temos irmãos que precisam de oração. Amém? Eu quero convidar o meu queridíssimo presbítero Abílio para estar fazendo essa oração em nome de Jesus e agradecendo. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede. Nessa ocasião, meu Deus, nós queremos apresentar todos os necessitados nessa hora, aqueles que estão padecendo por alguma enfermidade, ó Pai, aqueles que estão com causas que só o Senhor pode resolver. Senhor, nós pedimos, segundo a Tua vontade, a Tua intervenção neste dia de hoje, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, abençoa a vida dos Teus filhos, abençoa a vida do nosso pastor naquela viagem, dos demais obreiros que aqui se encontram, de toda a Tua igreja, Senhor. Abençoa o mensageiro nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a palavra do Senhor que nós queremos ministrar para os irmãos fala da conversão como um processo. Louvado seja Deus. Da peneira até a nossa estatura, até que a gente possa estar numa estatura de amadurecimento. Dos versículos que nós ora, lemos, louvado seja Deus. O primeiro versículo inicia a palavra de Deus dizendo assim: eis que Satanás vos pediu para se andar vocês como trigo. Louvado seja Deus.
Diz aqui a palavra que Pedro, o Senhor falando com ele, diz: mas eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então existe, louvado seja Deus, existia naquele primeiro momento uma expectativa ali com referência às informações, louvado seja Deus, e as expectativas das profecias messiânicas. Fala que Simão era uma pessoa que ali estava, né? E este possuía a sua fé, mas a fé dele era uma fé moldada nos conceitos humanos de poder. Louvado seja Deus. Jesus, quando aqui comenta, Jesus, quando aqui esteve, Jesus falou de cruz. Louvado seja Deus. Pedro estava muito ligado às coisas terrenas, ele estava ligado muito à espada. O Senhor faz um alerta a ele quando lhe chama pelo seu nome antigo, o chama de Simão, sinalizando, chamando, para que ele possa perceber da velha natureza quem era ele. Louvado seja Deus. Mostrando a ele que a velha natureza ainda o dominava. Louvado seja Deus. Isso o Senhor via diante das reações. E o que acontece muitas das vezes conosco. O Senhor nos convida, o Senhor nos orienta, né? Quando você se converter, significa que aquele cidadão ainda estava no processo. De vez em quando você vê muitos de nós, e eu venho comentando isso, não sou exemplo para nada, mas de vez em quando nós estamos cometidos, os crentes gostam muito de dizer: eu não sou besta. Não é? Eu sou crente, mas eu não sou besta. Mas como não é besta, em que sentido que você não é besta, né? Louvado seja Deus. E aí você vê acender em nós, não uma criatura nova, mas uma criatura ainda com aquela velha natureza. Louvado seja o Senhor. Então Jesus sinaliza e diz assim: Simão, não chamou pelo novo nome, mas chamou ele para fazer com que ele se apresente assim: eu sei quem é você, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que passa no seu coração, eu sei o teu sentimento, eu sei tudo de você. Louvado seja Deus. E não é diferente para mim e para você nesta noite. O Senhor olha para nós, a gente: estou aqui. Aí o Senhor diz: eu te conheço, rapaz, eu sei quem é você, rapaz. Louvado seja Deus. Mas vamos para frente. Porém, a palavra de Deus, ela vai falar, irmão, de alguns processos da transformação deste servo de Deus. Em Lucas, no capítulo 5, versículos do 1 a 11, vai falar, aleluia, no momento em que a graça, aleluia, interrompe a rotina, o cenário. Qual é o cenário dele? Barcos vazios, rede suja. Jesus entra no ambiente de trabalho de Pedro antes de entrar no seu coração. Louvado seja Deus. A conversão, irmãos, começa com a revelação da santidade. Ao ver o milagre, Pedro diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus responde para ele com um propósito: você será um pescador. Louvado seja o Senhor. Então começa agora o processo do chamado da vida deste servo de Deus. Ele agora estava ali no seu trabalho, ele estava ali no seu labor, naquilo que ele conhecia. E o Senhor agora naquele momento chega próximo a ele, aleluia, no seu trabalho, aleluia. Quando chega a santidade de Deus, quando
começou o processo de transformação, começou o processo de mudança. Deus vai começando a entrar, e na hora que eu reconheço, eu digo que eu não posso. Aí Deus disse: agora você vai, agora vai ser você que eu quero usar. Aleluia. Quem sabe é isso que aconteceu na vida de muitos, nas nossas vidas, meu obreiro, na sua vida. Meu irmão, quem sabe em momento você foi com altivez para buscar, para orar, para querer alguma coisa, e Deus lá no seu quarto secreto, Deus te revelou, mostrou quem você era. Aí você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu não mereço tamanha graça, Senhor. Jesus, não era para eu estar aqui nesse lugar nesta noite, Senhor, não era para eu ter recebido esse selo, mas o Senhor chegou. Aleluia, na graça, ele canta, aleluia. Recebe, meu irmão, essa graça do Espírito Santo, recebe, meu irmão, deixa Jesus iluminar a tua alma, na tua vida. Louvado seja Deus. Deus não recruta especialistas. Eu acredito que aqui não tem especialistas. Talvez estejamos aprendendo. Mas Deus recrutou um bocado de gente que não sabia nada. Ainda não sabemos. Buscamos, né? Meu lindão evangelista. Buscamos em Deus, buscamos aprender a cada dia aprender. Aleluia. Todo dia tem um pouquinho mais. Louvado seja Deus. E quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais buscamos, mais nos tornamos pequenos. E quanto mais nos tornamos pequenos, mais Deus usa, mais o seu poder se aperfeiçoa, mais a graça de Deus é apresentada. Louvado seja Deus. Depois, no versículo 31, fala da peneira. Ou seja, fala do processo de purificação. O Senhor diz, no versículo 31, a palavra de Deus diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, Satanás me pediu para cirandar você como trigo. Aleluia. Ciranda, ou a peneira, ela separava o grão, o que presta e o que não presta. A palha deve ser levada para o vento. Na nossa realidade espiritual, naquele momento Satanás queria destruir Pedro, mas Jesus permitiu a peneira para remover a autoconfiança. A peneira dói porque sacode as nossas certezas. Aleluia. Quantas das vezes nós estamos achando que somos alguma coisa e vem algo na nossa vida e as nossas fortalezas, nossa base, e agora a nossa estrutura não serve mais. É Deus pegando a gente. Você já aceitou o meu chamado, mas agora eu vou começar a ajeitar o negócio. Você está achando que tu é alguma coisa? Satanás me pediu para fazer um negócio com você. Satanás me pediu para mexer com você. Mas eu vou. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele pediu. Aleluia, louvado seja Deus. Existe uma diferença nesse momento que podemos apresentar, uma diferença fundamental entre, aleluia, Judas e Pedro. Judas era um trigo falso, ou seja, ele era choio. A peneira de Deus revelou. Deus permitiu, revelou quem era aquele homem. Pedro, um trigo real, mas ele estava sujo. Louvado seja Deus. E o que a peneira fez com Pedro? Limpou, tirou a sujeira dele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Versículos 61 ao 62 fala da queda, fala do quebrantamento. Aleluia, louvado seja Deus. O gatilho, o canto do galo, o olhar para Jesus não foi um olhar de condenação, mas de lembrança daquilo que lhe foi dito, seguindo de um choro, seguindo de um processo de mudação agora, de transformação. Este homem agora, que viveu coisas, viu coisas, Jesus disse a ele que ia acontecer, e agora acontece tudo aquilo que Jesus disse, e agora, quando acontece, louvado seja o Senhor. Ele agora chora.
Aleluia. Esse choro que ele teve é um choro amargo, sabe reconhecimento da pessoa, irmãos. Alguém tão grandioso, tão maravilhoso quanto Jesus é para você e para mim. Tão extraordinário quanto Jesus é. Eu não sei se vocês merecem, eu mesmo não mereço. Tamanha maravilhosa coisa que Jesus fez por mim. Vocês eu não sei, posso falar por mim. Eu não mereço. Não era para eu estar aqui nesta noite. Mas Jesus vai me perdoar. Aí agora, irmão, eu olho para Jesus. Aí Jesus diz: olha, eu não conheço, Maurício, eu sei quem é você. Eu sei lá do seu trabalho. O seu trabalho, o pastor Carlos não está lá para ver você, o pastor Jair não está. Mas eu sei quem é você lá no trabalho. Eu sei quem é você no trânsito. Mas mesmo assim eu vou lhe chamar, eu vou lhe usar. Aí Deus usou e falou: você vai cair ali, você vai fazer esses erros. E no dia que eu caí, no dia que eu errei, eu me lembrei da cruz, eu me lembrei de Jesus. E aí, meu irmão, é muito doloroso pecar contra alguém tão extraordinário quanto Jesus. É muito doloroso, irmão, se tem crentes que tem gente que está ainda pecando, já tem pecado de estimação. Nós não vamos deixar de cometer pecado, infelizmente. Mas nós não podemos viver, irmão, fazendo do pecado como que ele fosse algo rotinado da minha vida. Tem gente que tem pecado de estimação, ainda não entendeu, ainda não se converteu, como diz a palavra de Deus. Até toma ceia, até canta, pastor Carlos, até prega muito bem, mas ainda não se converteu. Mas nesta noite o Senhor está nos chamando a um conserto, o Senhor está nos chamando a uma transformação, o Senhor está nos chamando para olhar quem é que você está falando, com quem é que você convive, aleluia. Lá no seu trabalho, Jesus realmente tem sido alvo. Lá no seu trabalho, verdadeiramente, as pessoas têm visto Jesus, têm visto transformação. Mas se não tem, nesta noite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, peça a Ele para começar a transformar, peça a Ele para revelar que essa santidade, que essa luz entre na tua vida e comece a mostrar tudo que está de errado na sua vida. Não é da minha, não, é da sua. Olha o que está de errado. E quando você vê tudo isso, então ele tem esse choro, essa transformação. Esse choro dele é um choro de arrependimento. É um choro de transformação. Não é aquele choro demagogo, alguém que está com remorso. Não, é choro de transformação, choro de quebrantamento, choro de entender, pequei contra o meu Senhor. Se Jesus voltar hoje, né? Se fala um negócio desse, tem que ficar triste. Jesus, agora não, amanhã eu marquei até uma festa. Mas e a festa do fim de semana? Como é que vai ser? E o congresso de dezembro? Como é que vai ser? E aquele culto que eu fui convidado para pregar naquele lugar que eu ia para, que eu nem imaginava que ia estar convocado. Não volta agora não. Tem gente que fica triste, mas o crente fica alegre. Aleluia. Estava aqui sentadinho conversando com o presbítero da Bíblia. Daqui a pouco vai a congregação lá na Serra do Ouro, não foi? Rapaz, botou um hino aí que é para machucar meu coração. No céu não entra o pecado, irmãos. No céu, irmão, não entra pecado, irmão. Nesse lugar que nós estamos, nesse lugar que o Senhor está nos santificando, irmão, não entra pecado, não entra fadiga, não entra dor, não tem tempo. Esse lugar é extraordinário, só vai quem estiver com as suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Só entra, meu irmão, quem se arrepende, só entra, meu irmão, quem, aleluia, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, quem entendeu a salvação. Aleluia. Porém, irmãos, versículo 21, do capítulo 21, versículos 15. Não estou citando os versículos assim, lendo, mas diz assim, mas esse eu quero fazer essa leitura, essa restauração, a cura da memória. Perdão, é João 21, verso 15. Perdoe. Versículo 15, 17 diz assim: disse-lhe a terceira vez: Simão,
filho de Jonas, amas-me? Eu já fui no final do versículo, não tem problema. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes. Você me ama? Aí o Senhor pergunta para a igreja de Alagoinhas, para a Assembleia de Deus neste momento, para todos nós: igreja de Alagoinhas, vocês me amam? Obreiros de Alagoinhas, vocês me amam? Membros da Assembleia de Deus de Alagoinhas, vocês me amam? Apacenta minhas ovelhas, cuido do meu povo, ajude o meu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui agora entra, irmão, a cura. Aleluia, depois da negação, diante de uma fogueira no pátio, 3 comissões de amor diante de uma fogueira na praia. Aí agora a mudança do verbo. Jesus pergunta se Pedro ama com amor sacrificial. Pedro agora humilde responde que ama. Aleluia, com afeição de amigo. Ele parou de tentar ser o super discípulo. Aleluia, nesse momento desceu aquele homem lá, da forma como ele era, aquele Simão lá outrora, aleluia, aquele homem que queria vencer na espada, aquele homem que queria resolver com a sua força do seu braço, aleluia, agora um homem transformado, uma pessoa renovada, louvado seja o Senhor, agora recebendo essa graça extraordinária do Senhor. Ele, quando olha Jesus fazendo essas perguntas para ele, aleluia, a Bíblia diz que ele fica triste naquele momento. Ele diz: Senhor, ele agora estava declarando, ele estava dizendo: Senhor, eu não preciso dizer mais para o Senhor, não tenho mais necessidade de dizer, Senhor, que eu te amo. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe. É Deus me perguntando. Quem sabe ele pergunta para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Jesus pergunta para o teu coração: você me ama, igreja? Ei, minha irmã, você me ama mesmo? Ei, jovens, vocês me amam mesmo? Ei, senhoras, vocês me amam mesmo? Ei, pastores, vocês me amam mesmo? Aleluia, louvado seja Deus. Aí o Senhor, aí não adianta, não tem hipocrisia, não tem enganação, ninguém consegue enganar o Senhor, ninguém consegue escapar dos olhos terríveis do Senhor. O Senhor vai até lá na profundeza, não adianta. O Senhor sabe quem ama Ele. Aleluia, igreja, o Senhor sabe quem ama Ele. Ele sabe cada um de vocês. Ele sabe verdadeiramente se o teu coração é dele. Ele sabe se a tua vida pertence a Ele. Não adianta, fica conversa mole. Não adianta falar: você sabe que eu faço? Não. Muitas das vezes, aí agora eu vou entrar numa questão. Você é mandado para fazer uma coisa, você bota 1000 desculpas. E aí eu vou te dizer: você é mentiroso. Você não ama o Senhor, não. Você ama cargo, você ama boa vida, você ama aparência. Aleluia. Então passe a amar o céu, passe a amar as coisas de Deus. Aleluia. Vai chegar um dia, meu Pedro, que eu e você não vai conseguir mais, aleluia, andar para lá e para cá se Jesus não voltar. Então faça agora, se esforce agora, lute agora, agradeça agora, ame agora, deixe a sua vida aos pés de Jesus. Vamos deixar essa coisa, irmão, dizer que amamos a Deus e não queremos fazer nada para Jesus. Vamos parar com essa mentirada dentro da igreja. Eu não sou pastor aí, não. Nem o pastor Carlos. Para poder falar alto no microfone assim. Mas me indigna, meu irmão. Fico indignado em determinado momento quando eu vejo um bocado de gente, irmão, se escorando para não fazer a obra de Deus. Não é esse assunto que nós vamos voltar para cá. Um bocado de crente, irmão, não quer participar de nada. Aí diz que ama Jesus. Não está enganando quem, irmão? Pelo amor de Deus. Não está enganando quem, irmão? Mas o pastor sabe que ele cansa também. A pergunta de Jesus foi para ele diretamente. Jesus, entenda, Jesus olhando para você nesta noite. Jesus diante de você, sabendo quem é você.
O Senhor pergunta, olha no teu olho e pergunta: você me ama? O Senhor chegar no meu olho e dizer: eu olhando, mas eu olhando para você, aí Jesus, não que eu seja Jesus, irmão disse, mas olha para mim: Abílio, você me ama? E ele sabe, porque Jesus sabe se você ama. Jesus sabe se verdadeiramente você está disposto. Eu estou falando, eu usei o termo obra, irmão, mas eu falo tudo, é testemunhar. Porque alguém está preocupado com nós ovelhas, mas a gente é testemunhado o Evangelho onde a gente chega. Então a pergunta é: quando vem essa pergunta, você vai se entristecer por um momento, sim, porque você não sabe. Você não sabe que eu não vejo, mas naquele momento ali estava um homem agora totalmente regenerado, um homem totalmente agora transformado para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então a mudança que ocorreu, o Senhor agora diz assim: diante de todo esse processo, desse primeiro, lá na beira lá do mar que eu te peguei, até hoje, agora você vai para a obra que eu te chamei. Eu agora estou comissionando, você agora vai fazer a obra. Muito obrigado, para mim? Aleluia! Estou dando cheiro todo mundo no final do dia. Então, na transformação, esse homem agora recebe uma comissão: apacenta minhas ovelhas. Só pode cuidar de ovelhas, só pode gerar ovelha quem é reconhecido pelas ovelhas do Senhor. Crente vai gerar crente se você realmente for um servo de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem era fulano? Eu tenho certeza que dentre nós, muitas pessoas olham hoje para você e dizem assim: meu Deus, como essa pessoa mudou? Como essa pessoa transformou? Olha a comissão. Alguém vai dizer: rapaz, eu quero ser crente também, porque eu conhecia fulano e ele transformou. Aleluia! Então a promessa agora vem, essa transformação. Aleluia! Vem o fortalecimento dos irmãos. O resultado, o homem que tremeu diante de uma criada, agora confronta o sinédrio. Pedro agora cumpre a palavra, o fortalecer os seus irmãos. Ele escreve epístolas para os crentes perseguidos, ensinando que a aprovação da fé é mais preciosa que o ouro. Aleluia! A conversão desse homem, meu irmão, nos ensina que o cristianismo não é uma linha reta de sucesso, mas uma jornada de retornos. Aleluia! Talvez alguém de nós aqui, muitos de nós estejamos passando pela peneira, as impurezas, e aí Deus permite as provas, as lutas na nossa vida, Deus nos purificando, Deus tirando o que não presta. Aleluia! Aleluia! Talvez alguém já passou por esse processo. Talvez alguém passou pelo processo da queda. Fracassou. Aleluia. Deus está cuidando de tudo. Nosso Senhor está cuidando de tudo. Então, meu irmão, mas depois de passar por tudo isso, do chamado, aleluia, da transformação, depois da queda, depois do reconhecimento de quem é o teu Deus, depois de reconhecer que Ele é santo, depois de reconhecer que Ele verdadeiramente é o Senhor teu Deus, agora nós começamos a verdadeiramente testemunhar e falar e viver este Evangelho poderoso. Então, o objetivo da sua e da minha restauração não é o nosso bem-estar, mas a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Que todos nós possamos ser verdadeiramente transformados para sermos cheios. Amém? Amém? Amém. Aleluia! Eu vou falar com os